Olá, esta é a UFPR TV, a TV da Universidade Federal do Paraná. Nesta semana de lançamento da programação da nova TV, estamos conhecendo mais sobre a estrutura e o funcionamento da universidade. Hoje contamos com a presença da vice-reitora Maria Tarcisa Silva Bega, do diretor do setor de Ciências Biológicas, Marcelo Iacomini, e do pró-reitor de graduação, Valdo José Cavalet. Primeiro, para começar a nossa conversa, eu gostaria de saber como é que a universidade se relaciona com a comunidade. Como é que está hoje esse relacionamento e se existem projetos? Acho que eu começo respondendo. Isso. Olha, na nossa proposta de gestão, nós temos, além das atividades que eu diria clássicas da universidade, o ensino, a pesquisa e extensão, nós estabelecemos como uma das metas, um dos eixos orientadores da gestão, a abertura da universidade para a sociedade, para a comunidade. Nesse sentido, a gente vem trabalhando com vários projetos, alguns já de conhecimento do público. Acho que um deles que a gente pode falar rapidamente foi a ocupação das vagas ociosas, que é um projeto que provavelmente até o professor Valdo possa falar um pouco mais. Mas a nossa proposta é que o espaço da universidade seja um espaço não só de acesso àqueles que fizeram vestibular, como também à população em geral. Então, nesse sentido, a gente vem desenvolvendo uma série de ações, tanto no interior da universidade, ou seja, nos nossos campi, como também junto a outras áreas, como, por exemplo, áreas carentes do Estado, incentivando projetos de extensão, porque a gente entende que é por aí que a gente, de alguma forma, restitui à população paranaense aquilo que ela investe sob a forma de impostos para a existência da universidade pública. O professor Valdo poderia complementar um pouquinho aí essa questão do Provar. Como é que foi a execução do Provar e que resultados vocês já podem apurar? Sim, mas para chegar no Provar, essa sua pergunta anterior, ela nos remete ao seguinte: a universidade nossa é a Universidade Federal do Paraná, né? Então ela nasceu, foi concebida para ajudar o desenvolvimento do Estado. 90 anos depois, nós estamos redirecionando algumas ações da universidade, tentando agora atingir aquelas áreas que tiveram um desenvolvimento menor dentro do Estado, que foram menos favorecidas. Então isso é um centro, né, na nossa gestão, onde que a gente procura se relacionar com todos os setores da sociedade, mas com algumas prioridades. Dentro dessas prioridades, litoral, Vale do Ribeira, região metropolitana de Curitiba. Dentro dessa visão geral da ação da universidade, tem uma relação com a comunidade direta e indireta. Direta é quando nós desenvolvemos programas em parceria com setores da sociedade, prioritariamente esses setores que eu falei, né, que ao longo dos 90 anos foram setores que ainda não conseguiram um desenvolvimento que seja aceitável sob diversos pontos de vista. Indiretamente, quando a gente forma os alunos. Ao formar os alunos, nós formamos os alunos com determinadas capacidades profissionais que depois vão voltar para a sociedade e agir na sociedade. Então esta é a nossa relação universidade-sociedade. E o Provar especificamente nós não podemos ter lugar vazio numa universidade pública, porque o recurso destinado à universidade é um recurso significativo, nem sempre suficiente, mas ele é significativo em termos de orçamento público. Então, se a universidade foi concebida por um determinado tamanho e por uma determinada ação social, nada mais justo do que nós termos essa ação social plenamente desenvolvida, inclusive no aspecto de ocupar todos os postos que são oferecidos para a formação dos nossos alunos. Professor Marcelo, na área de ciências biológicas, como é que fica essa relação com a comunidade? Nós temos no setor de biológicas em torno de 3 museus, que seria o Museu de Biologia, o antigo História Natural, temos o Museu de Anatomia e também temos o Museu de Zoologia, mas principalmente o de Biologia, de História e de Anatomia. Nós prestamos uma relação com a comunidade, principalmente com as escolas de ensino fundamental e médio, onde nós temos visita diária dessas escolas, principalmente escolas de periferia, comunitárias, e nós procuramos mostrar a eles, naturalmente, o que nós temos dentro do museu.
e o Museu de Anatomia em relação às peças, de tecidos, de órgãos, né, esqueletos, que nós temos anatomia humana, anatomia animal, e desta forma, então, nós temos um interrelacionamento muito grande com a comunidade, principalmente crianças, né? E também está livre a visita daqueles que queiram, né? Esse processo todo é um processo gratuito. Quem é o aluno da Universidade Federal hoje? Depende o nível educacional. Lembrar que nós temos o ensino profissionalizante, já na pró-reitoria de graduação e ensino profissionalizante, né? Ela cuida da graduação e ensino profissionalizante, então nós temos o ensino profissionalizante, nós temos o ensino de graduação, nós temos o ensino de pós-graduação nos níveis de especialização, mestrado e doutorado, e nós temos inúmeros outros cursos daí de curta duração que são oferecidos. Então, o nosso aluno é uma resposta complexa. O nosso aluno vai dos 15 anos aos 70 anos, eu acho que mais, nós devemos ter alguns alunos chegando aos 80 anos. Predominantemente, se a pergunta for direcionada à graduação, são alunos que estão na faixa de 17 anos a 23 anos, a maioria, né, mas com todas as exceções possíveis, são, portanto, jovens de ambos os sexos, predomina feminino, temos uma percentagem em torno de 53% de mulheres, 47% de homens, de todas as classes sociais. Nós temos, não dá para dizer que a universidade predomina os mais pobres ou os mais ricos, nós temos percentuais em todas as classes sociais, com diferentes interesses, enfim. O nosso aluno é um aluno plural, se a gente for responder quem são os nossos alunos. Nós temos todas as representações sociais dentro da nossa universidade. Eu acho que, guardadas as devidas proporções com a sociedade brasileira, porque, embora a sociedade brasileira tenha um índice aí de 5 a 6 anos, no máximo, de o número médio de anos de estudo, e na universidade a condição para você entrar aqui, você tem no mínimo 11, né? Guardada essa diferença de entrada, que é o corte de entrada, eu acho que a universidade espelha mais ou menos o mosaico da sociedade. Eu acho que isso que o Valdo coloca espelha bem esse mosaico, ou seja, a distribuição por gênero, a distribuição por classe social, por origem, inclusive. O nosso aluno é um aluno predominantemente do Paraná, mas isso não quer dizer que sejam só paranaenses, ou seja, são oriundos do estado, mas podem ser migrantes ou não. Temos um aluno de fora, que não é o aluno padrão, aluno convênio de alguns países da América Latina e da África. Então, o nosso aluno não dá para ser definido assim como um tipo. Sabe, o aluno padrão UFPR é esse. Eu acho que nós temos um mosaico. O aluno da pós-graduação é alguém que tem um compromisso com a pesquisa de ponta, então é um outro padrão. O aluno da graduação, acho que o professor Valdo já colocou o mosaico, que é o aluno do curso de especialização, que nós temos um número significativo, é aquele que já formado pela nossa universidade ou não, mas que vem procurar a universidade em busca de uma qualificação rápida para dar um plus no mercado de trabalho, na sua profissão, na sua qualificação, diferente do mestrado e doutorado, que é mais voltado para o ensino e para a pesquisa. Então, essa é a nossa população. E nos cursos de extensão são abertos à comunidade em geral. Então, nós temos, por exemplo, cursos voltados à terceira idade, ou seja, uma população com mais de 60 anos, que vem para a universidade para descobrir, inclusive, o mundo acadêmico, artístico, cultural da universidade. Só como um exemplo. A pesquisa é muito grande na área de ciências biológicas. Como é que vem sendo desenvolvida? E também existe um número muito grande de pós-graduações que são oferecidas pela área de biológicas. Sim. Eu queria até complementar o que a professora Tarcísio e o professor Valdo comentaram, é que justamente também o estudante da biológicas, em específico de biologia, ele é um estudante bastante voltado para a natureza, para a pesquisa e coisas relacionadas a isso, principalmente porque os estudantes nossos que colam grau, digamos assim, eles passaram muito pelos nossos laboratórios de pesquisa, né? E como você estava comentando, o setor de biológicas hoje ele é um setor que tem um alto índice de cursos de pós-graduação dentro da nossa universidade.
Para você entender bem, hoje o setor de biológica tem 17 cursos de pós-graduação entre mestrado e doutorado. E 2 outros estão em vias de credenciamento, né? Então é bastante forte o sentido ciência, a pesquisa dentro da universidade, talvez pela própria característica da biologia em si, né? Com a natureza, com os animais, com a parte humana, e que o Biológicas ele é um setor que ele, digamos assim, em palavras, presta serviços a outros setores da universidade. Porque todo o básico da área biológica e médica, ele cai dentro do setor de biológica, né? O estudante passa pelo setor de biológica. Então a parte científica é muito intensa e até especializada, digamos assim. Essa busca pela pesquisa e a formação do pesquisador é comum a todas as áreas, né? Não apenas a biológica, mas as áreas humanas, né? Ela é comum a todas as áreas com as especificidades, né? Ou seja, se a biológicas, acho que é um bom exemplo, né? Ela é um paradigma no sentido que é um setor muito mais apoiado na pós-graduação e na pesquisa, até mais do que na própria graduação. Nós temos em outro extremo, por exemplo, a área de artes, comunicação, em que a qualificação ela não se dá necessariamente pelos bancos escolares. Então a universidade ela é essa diversidade, é esse universo mesmo, ela não é um padrão pós-graduação, pesquisa. Então nós temos setores que são mais focados na questão da extensão, que tem essa característica, outros mais a pesquisa, outros são híbridos, todos são híbridos, mas a questão de especialização, porque o mercado é assim, né? Ou seja, nós não podemos imaginar que para que você tenha um excelente pianista, ele tenha que ser doutor em piano, tá? Porque aí você está trabalhando com outras lógicas do processo de conhecimento. Nas artes é um pouco diferente do que na área científica, vamos dizer, na ciência básica, na ciência dura. Bem, nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco. Estamos de volta e retomando a questão das parcerias, né, que o professor Marcelo citou no último bloco. Como é que elas acontecem na área de biológicas? Então, essas parcerias ocorrem principalmente no sentido dos cursos de graduação e também na pós-graduação, né? Então, esse processo ocorre devido que muitos dos cursos de áreas correlatas, né, passam a ter a parte básica no setor de biológicas. Então isso ocorre muito com o setor de agrárias, na maioria de seus cursos, o setor de saúde, na maioria dos seus cursos também. E também nós temos uma certa inter-relação com os cursos de ciências exatas, né? Isso se deve porque a maioria desses cursos tem o seu conteúdo básico dentro do setor de biológica. Então, podemos chamar isso até de parcerias intersetoriais, né? E a pós-graduação em relação às suas pesquisas, né? Da mesma forma, devido à característica e à associação que há entre pesquisadores dos vários setores dessa universidade. E essas parcerias são comuns a todas as áreas? Eu acho que existem situações, eu diria, de setores prestadores de serviços a universidades em que eu acho que o setor de biológicas, o setor de exatas tem essa característica, juntamente com o setor de educação na área das licenciaturas. Ou seja, pegando o exemplo do setor de educação, ele é um setor que tem um único curso, que é o curso de pedagogia, mas ele faz toda a parte de licenciatura de todos os setores, ou seja, na biológicas, na exatas, na humanas e em todos os cursos que formam professores. Isso, eu diria, a maior parte dos setores tem essa parceria. Nós talvez tenhamos um único setor que não tenha, 2 únicos setores em que isso não é tão forte pela característica. Um deles é a escola técnica,
né, em que a questão da parceria ela vai se dar não no ensino de graduação, porque ela é muito mais voltada ao ensino médio, pós-médio e alguma coisa de graduação, e ao setor de ciências jurídicas, que é centrado no curso de direito, em que tem uma menor troca. Isso é, vamos dizer, a troca de graduação. Há uma imensa potencialidade, porque hoje a gente não pode pensar nessa ideia da ciência monodisciplinar, né? Eu diria até o interdisciplinar já é algo que nós estamos superando, e temos que pensar numa outra concepção de ciência, que o conhecimento ele não se dá por bloco, né? A formação do especialista também, ele precisa junto com isso uma formação geral, e essa formação geral passa por ofertas de disciplinas na graduação e na pós-graduação em todos os setores. Alguns currículos, eu acho que até o professor Valdo pode falar um pouco mais, alguns cursos flexibilizaram seus currículos a tal ponto que o aluno praticamente, com a orientação de um professor tutor, ele pode montar o seu currículo de acordo com o seu interesse. Essa é uma característica, inclusive, hoje no curso, no curso de comunicação social, que talvez seja um dos cursos que mais tenha feito isso. Muitos cursos acabaram ou deixaram o mínimo de disciplinas obrigatórias com pré-requisitos, e a quebra do pré-requisito permite que um aluno, por exemplo, de letras, possa fazer um curso de arqueologia ou possa ir fazer um curso nas ciências biológicas, porque ele quer se especializar, por exemplo, numa área de tradução científica na área de biologia. Então, ele precisa ter um conhecimento mínimo. Esse é só um exemplo das possibilidades. Eu diria, esse é um campo que a universidade está começando a explorar. Então, as parcerias são todas as que nós quisermos fazer. Professor? Eu poderia também olhar essa tua questão sobre a ótica do objetivo da universidade, né? Qual é o objetivo da universidade? Uma universidade pública com compromisso social. Dentro desse objetivo do compromisso social, nós não temos como atuar isoladamente em determinadas ações universitárias. Então, isso que a Tarcisa diz, não há como fragmentar o real. Embora nos cursos nós tenhamos separado, né, o conhecimento socialmente construído em especialidades, em campos, né, de saber e coisas assim. Mas quando nós vamos resolver um problema na sociedade, nós temos que atuar no conjunto dos conhecimentos da universidade. Então, ao ter um desafio como contribuir para o desenvolvimento do litoral, contribuir para o desenvolvimento do Vale da Ribeira, contribuir para a geração de emprego na região metropolitana de Curitiba, contribuir na questão da saúde na região metropolitana e outras regiões, nos obriga a fazer com que os setores trabalhem juntos. Não tem como olhar isso de forma separada. Então, em cima desses objetivos, é quase que obrigatório a parceria, entendida parceria e nação em cima do objetivo. Seria muito difícil não ter os diferentes setores envolvidos num objetivo como contribuir com o desenvolvimento do litoral. Talvez uma das dificuldades que nós tenhamos é a não existência de parcerias com este objetivo, porque na medida que nós fomos nos especializando, nós criamos determinados obstáculos de agir lá na sociedade de forma integrada como sociedade. E como isso se reproduz no currículo, e o currículo forma os futuros profissionais também vão ter dificuldades de atuar com uma visão mais holística, mais abrangente, mais plural, que consiga ver o conjunto de problemas que está num determinado setor e não só o problema dele. Hoje é até uma caricatura, né? Essa questão, o sujeito vai lá formado numa determinada área e só vê uma determinada coisa e não vê o conjunto dos problemas. Então, se está acontecendo mais ou menos, é um desafio para a universidade, mas nós temos que fazer com que o novo aluno, a ação direta da universidade, consiga atuar de uma forma integrada. Eu até penso também, Patrícia, o seguinte, que aos poucos que essas inter-relações se desenvolvem, aos poucos isso se transforma até num processo transdisciplinar, né? E que nós vamos de tal forma crescendo e observamos hoje exatamente a medicina, por exemplo, necessitando incrivelmente da física, principalmente da química e da engenharia. Então é algo, é um processo que já foge tanto da interdisciplinaridade, mas assim alcança a transdisciplinaridade,
que nós tanto buscamos para a inter-relação de todos esses processos biológicos, físicos e outras. Como é que vai funcionar esse projeto, ou como já está funcionando esse projeto do Vale do Ribeira, para que fique mais claro? Bom, esse é um projeto que nasceu de uma demanda colocada por nós e para nós, né? Em que no mapa da pobreza, né, em todo esse mapeamento feito em nível nacional, se detecta, né, as 13 regiões mais pobres do Brasil, em que seria uma ação inclusive de governo federal, apoiado com os governos estaduais e municipais, e nós temos ao lado da universidade, eu diria perversamente, entre a Universidade Federal do Paraná e a USP, que é a maior universidade do Brasil, nós temos um dos bolsões de pobreza do Brasil, um dos 13 mais pobres do Brasil, que é o Vale do Ribeira. A partir dessa questão e pensando na possibilidade de desenvolver essa ideia de uma universidade integrada, plural, em que todas as áreas de conhecimento pudessem estar atuando junto. E essa universidade com compromisso com a sociedade, se abrindo à sociedade, nós elegemos como universidade, como programa de gestão, estar fazendo quase um campus de ensino, pesquisa e extensão a região do Ribeira. Nós elencamos 4 municípios, porque todo o Ribeira, o que é definido nesse bolsão de pobreza são 8 municípios, mas aí ele passa por cima da região metropolitana. Então nós elegemos Doutor Ulisses, Tunas, Adrianópolis e Cerro Azul, são 4 municípios que são os que estão em pior condição, sem outras políticas, por exemplo, como política para a região metropolitana, que tem uma secretaria específica, e estamos trabalhando aí em 4 grandes eixos, né? Um eixo de educação, um eixo de saúde, um eixo de desenvolvimento de agroecologia, né, de sustentabilidade agrícola, e um eixo de cidadania. Então, nós hoje temos desenhado de 10 a 12 projetos, se não me engano, 12 projetos que a gente já tem delineado, que vai desde uma coisa muito simples, como fazer uma cartilha com receitas que aquela população, exatamente por ter ficado isolada, ela mantém, que é algo que está fora do nosso hábito alimentar, até programas de alta complexidade, como um curso pós-médio na área de agroecologia, um curso pós-médio na formação de um técnico na área de saúde, mas é uma ideia de um enfermeiro da família, não é um enfermeiro clássico, até centro cirúrgico, passando por ações de documentação, porque nós temos um problema sério no Ribeira, a população não tem a carteira de identidade porque não sabe ler, então nós temos que enfrentar a educação, saúde, essas ações todas. Não sabe ler. O não saber ler não lhe dá acesso a nada, é um excluído, mesmo que a situação de renda dele não seja de uma pauperização total, mas ele não tem acesso às informações, não consegue ter acesso às técnicas até de agricultura que poderia preservar aquele ambiente. Então a proposta do Ribeira é uma proposta que envolve praticamente todos os setores da universidade, do direito à pedagogia, das ciências biológicas a exatas, todas as áreas, com uma participação grande da escola técnica, com esses cursos pós-médio, que essa também é uma função que a escola técnica tem e tem uma agilidade. Então esse é um pacote, vamos dizer assim, em que nós fizemos uma proposta ao governo do estado, algumas coisas com o governo federal e apresentamos um programa de ação para 3 anos. Esse programa de ação também foi trabalhado pela Pró-Reitoria de Graduação? Por todas. Por todas as áreas, né? E a universidade nasceu para desenvolver o Paraná. Então nós, depois de 90 anos de universidade, temos um desenvolvimento relativamente aceito, né, em várias áreas, tem muita coisa para fazer ainda nessas regiões citadas do estado, mas se nós pegarmos o Vale da Ribeira e o litoral, que estão próximos de Curitiba, que foi o berço, né, da civilização paranaense, e a própria região metropolitana, que é cantada em prosa e verso Curitiba como uma das áreas mais desenvolvidas, a 4ª cidade do mundo em qualidade de vida, esses marketings que foram feitos, nós temos as grandes pobrezas na região metropolitana. Tem problemas gravíssimos nesses municípios ao redor de Curitiba. Então esse laboratório que a Tarcisa fala, ele é uma concepção que a universidade está mudando, não mudou ainda, da onde que o aluno tem que aprender partindo do real e chegando no real de volta. Ele não faz mais a aprendizagem na sala de aula. E nós, para darmos uma formação
adequada ao mundo de hoje, nós precisamos desses laboratórios vivos, aprender lá, numa situação de realidade. Isso faz com que precisem de grandes áreas. Nós temos 20 mil alunos de graduação, temos alguns 2, 3 mil alunos do ensino profissionalizante, nós temos os alunos de pós-graduação que eles precisam de áreas, né? Então está aí uma oportunidade talvez da universidade, não sozinha, mas com outras instituições governamentais, com entidades da sociedade civil, fazer o resgate do que nós temos de pendências na nossa história aqui no Paraná. Nós voltamos em instantes. Estamos de volta. Cada um de vocês foi professor, alguns ainda atuam como professor, foi pesquisador ou ainda são pesquisadores. Como é que vocês escolheram esse caminho? Professor Marcelo, como é que o senhor chegou a esse caminho de pesquisador? O que é que levou o senhor à pesquisa? Bom, isso é alguma coisa muitas vezes que não está planejado, não foi planejado. A gente desenvolve os estudos na universidade, você começa a gostar de alguma coisa, de algumas disciplinas, etc. E assim é que aconteceu, né? E ao mesmo tempo, essa parte da biologia associada à medicina, no caso a bioquímica, né, ela me trazia muitas coisas importantes. E a partir daí, eu estava fazendo estágio num departamento, que é o de bioquímica, que ali é um centro de pesquisa bastante intenso dessa universidade, e prontamente após o término da graduação, eu já entrei num curso de pós-graduação a nível de mestrado, depois doutorado, e assim veio o concurso, publicação de trabalhos. Enfim, o campo da pesquisa me chamou muito a atenção, e eu gosto, inclusive, hoje. Então, talvez esse seja um ideal mesmo, é a pesquisa para mim. E, naturalmente, como nessa universidade nós temos que passar por tudo, como dizem, nós temos que conhecer um pouco de cada coisa, e veio surgindo a administração, né? Então, passei a administrar parte do departamento, depois a pós-graduação, né, como coordenador, depois foi indo e chegou à vice-direção setorial e hoje diretor, né? Mas é algo bastante interessante, eu não consigo deixar da pesquisa. Então eu sempre digo, quando eu me canso um pouco da parte administrativa, eu desço ao laboratório que fica próximo da direção e começo a desvendar outra área, que é a área da ciência, né? Fico um pouco, trocamos ideias, esclarecemos dúvidas com os estudantes de pós-graduação, depois volto a administrar. E nisso também existem os encargos didáticos, né? Apesar de diretor, não deixamos a parte de graduação. Mesmo assim, estamos envolvidos com 12 horas aula semana, com o curso de medicina, sempre relacionado justo a essa minha área, a bioquímica, né? Então, enfim, estamos continuamente em trabalho acelerado, né? Que bom se o dia tivesse algumas horas a mais para que pudéssemos dar conta de tudo isso. Mas estamos satisfeitos com o que fazemos, isso que é muito importante. Vice-reitora, como é que foi a sua trajetória? A minha trajetória é um pouco diferente da do Marcelo, porque eu comecei pesquisadora. Eu tenho mais tempo como pesquisadora no órgão do Estado. Eu fiquei 15 anos no IPARDES, depois no início dos anos 90, eu diria, na maturidade, eu fiz a opção pelo magistério por gostar da sala de aula. Então a minha sala de aula foi uma escolha, aspas, já velha, né? Ou seja, já vivida, já sabia exatamente o que eu queria.
Eu vim no início dos anos 90 para a universidade, exatamente num período que houve uma grande renovação nos quadros. E eu estou vice-reitora, mas eu sou professora, né? Usando essa frase porque, embora a administração seja uma coisa que eu gosto de fazer, eu prefiro, e a minha escolha na universidade foi como professora e como pesquisadora, que é a minha origem, né? Eu sou da área das humanas, eu sou socióloga, sou do Departamento de Ciências Sociais, trabalho na área de pesquisa e de ensino com as questões urbanas e políticas públicas, né? Talvez o fato de trabalhar com políticas públicas me ajude um pouco para a administração, porque aí é uma área que está próxima. Mas eu gosto mesmo do contato com o aluno, da sala de aula, da pesquisa. E a administração todos nós temos que fazer, porque é uma opção da universidade pública que ela seja gerenciada e gerida pela sua própria comunidade. Ou seja, nós não temos uma ideia de uma administração profissional em que você contrate bons administradores, eu sei que eles existem, mas é uma opção política que quem administra a universidade são os professores e os seus técnicos. Então, todos nós passamos por essa fase e eu estou nesse momento como vice-reitora, estive antes no cargo da administração como pró-reitora de Extensão e Cultura, exatamente, acho que pela minha inserção nos estudos na área de políticas públicas, de movimentos sociais urbanos, eu já tinha uma vinculação com esse trabalho com a comunidade, com a sociedade. Fui tratar desse assunto e pela saída do nosso vice-reitor, que se tornou secretário de Estado, nós tivemos que fazer uma nova eleição e eu fui eleita esse ano, né? Nossa gestão começou ano passado, mas eu fui eleita esse ano como vice-reitora, que era algo que não estava de maneira alguma no meu projeto de vida, mas ele veio e a gente tem que dar conta. Professor? A minha história é longa, né? Mas num resumo, Você seja velho, né? num resumo muito rápido, eu sempre tive um prazer muito grande, uma paixão em trabalhar com pessoas. Eu já no escolher a graduação eu tive uma dificuldade muito grande, porque eram vários os cursos que eu queria fazer. O pessoal não tem um curso para escolher, eu já tinha um problema diferente. Eu tinha muitos que eu queria efetivamente fazer, sem nenhuma dúvida, né? Mas quase todos eles que eu queria fazer apontavam no sentido de trabalhar com pessoas, né? Dentre as ações, essa questão de ensino me atraía muito. As licenciaturas, a pedagogia. Acabei optando na graduação pela agronomia, porque a agronomia é trabalhar com as pessoas do campo. Não me atraía trabalhar com milho, café, feijão, essas coisas, nada, mas eram com as pessoas que lidavam com essas culturas no campo. Quando eu já na graduação, eu tive uma das atividades que eu mais gostei, foi como monitor, que é uma iniciação para o magistério, né, que me agradou muito. Depois de formado na graduação, eu tive por 3 vezes afastado da universidade, sempre para atividades, né, de direção, de atividades que, ou às vezes, uma das vezes foi porque ganhava muito mais mesmo, e acabei voltando para a universidade do afastamento por opção mesmo de gostar, de se sentir melhor. Nesse momento, né, eu estou na administração também como pró-reitor, mas trabalho 12 horas de aula na graduação e na pós-graduação. Na graduação, por opção, saí dos últimos anos da graduação e fui para o primeiro ano, que eu acho que é um ano muito interessante assim. E diria o seguinte, nós não somos obrigados a dar aula nos cargos administrativos, mas eu, por opção, né, não são meus encargos, não, essa questão da docência, são os meus prazeres, é onde que eu tenho muito prazer. Se eu tivesse que me afastar de alguma coisa, eu acho que eu me afastaria da administração, porque eu já tentei dar conta do dia com todas as coisas que nós temos que fazer num cargo administrativo e continuar lecionando, vivendo, né, com os alunos, mediando na ação educativa as pessoas com o mundo, mas eu tenho uma dificuldade incrível, porque o estresse fica muito grande. Então é preferível a gente dar fazer um volume de trabalho com os alunos, porque por mais que sejam mais algumas horas, mas no final das contas o estresse é menor. Quando a gente está com os alunos, desaparece um pouco essa questão da pressão da universidade, que falta isso, falta aquilo, falta tudo, né? E ali sobra coragem, amor, motivação, um monte de gente querendo fazer um monte de coisas. Então, às vezes eu vejo o pessoal reclamando de tudo, digo, mas eu estou achando que tem um monte de coisa boa assim, por mais que falte
como muitas coisas, né? Então, diria que o meu espaço na universidade é um espaço que eu tenho um prazer muito grande de vivenciá-lo como professor, né? A pesquisa eu coloco ela na minha atividade docente, eu pesquiso junto com os alunos. Ela, para mim, é inerente ao ensino. É diferente de uma pesquisa básica, eu faço da pesquisa a construção do conhecimento do aluno, né? Então, a minha ação maior é na docência, a mediação com os alunos, e volto a dizer, tenho uma paixão muito grande por isso. Acho que somos todos, em primeiro lugar, professores, né? Eu acho que a administração é uma contingência que nós temos que cumprir, eu acho que a gente cumpre, mas nós somos, por opção, professores. Eu acho que essa é a palavra. Você perguntou no início se a gente teria quem era o aluno federal, eu diria, para nós somos professores. E também, né, Patrícia, o contato do professor com o estudante faz com que ele não sinta o tempo passar. Então o contato com os jovens diariamente parece que te reespiritualiza, né? Você se sente sempre jovem, porque à medida que os anos passam, as ideias dos jovens, os jovens de hoje são diferentes daqueles de 10, 20 anos atrás. Então você está sempre atualizado. Talvez isso seja uma das coisas mais importantes, né? Com certeza. Eu tive outro dia num lançamento no setor de agrárias, que era o dia da árvore, e eles comemoram, plantam uma árvore lá no pátio e sempre homenageiam um professor. Geralmente póstuma, né? Essa homenagem, no caso, era para um professor aposentado. E ele falou uma frase que eu acho que sintetiza bem o sentimento da gente. Ele dizia: o tempo em que eu estava em sala de aula, eu tinha sempre 20 anos. Eu acho que isso, um pouco o que o Marcelo está dizendo, e o Valdo também, não somos nós que damos aula, a gente tem uma troca de energia em que a gente se reabastece. Eu acho que esse sentimento, e talvez explique por quê, com todas as crises da universidade pública, com todos os problemas, ela ainda é a peça de resistência no ensino, na pesquisa, na extensão e a referência. Talvez seja exatamente esse sentimento, que ele não é quantificado, ele não entra em nenhum indicador, mas é um sentimento de cada professor. Seguramente. E esse sentimento dos professores aqui da Universidade Federal, vocês estão colocando em contato também com o sentimento de professores de universidades aqui da América Latina, aqui do Mercosul, num projeto que eu gostaria que a senhora comentasse um pouquinho sobre esse projeto. Olha, nós temos, você está falando da associação do Grupo Montevidéu, né? A Associação das Universidades do Grupo Montevidéu, conhecemos como a UGM, né? É um trabalho que foi começado na gestão do professor Faria, pela vice-reitora Maria Amélia, então era vice-reitora, que tinha uma preocupação muito grande com a questão da avaliação, é uma pedagoga, uma educadora. E esse projeto, em rápidas palavras, ele envolve 17 universidades dos países aqui do sul do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. A Universidade do Chile participava, mas com todo o modelo do Estado Liberal do Chile. A universidade foi privatizada e, ao ser privatizada, ela teve que se retirar, porque a condição para pertencer ao grupo é ser uma universidade pública e autônoma. Então, ela não pode ter a participação privada. E esse projeto é um projeto que tem uma integração nas áreas de ensino, né? E na área da pós-graduação e na área da pesquisa. Então, grosso modo, cada universidade tem uma área de excelência. Então, essa área fica com a cabeça de um núcleo acadêmico, e ela tem como função levar a que as demais cheguem àquele padrão de excelência. Então, nós temos hoje 12 núcleos temáticos. A gente tem aqui na universidade alguns que nós somos responsáveis, cada universidade tem um ou dois, né? Aí tem universidade que tem mais, tem menos. Trabalhamos com a troca, com o intercâmbio estudantil. Então, nesse processo, não só intercambiam professores, pesquisadores, mas alunos na mobilidade acadêmica, que é um projeto que a nossa gestão resolveu recuperar, porque nós entendemos que a vivência dentro da universidade é extremamente rica para o aluno, mas a possibilidade de fazer um semestre num outro país ou numa outra realidade, no seu próprio país, no caso do Brasil, pelo seu tamanho, mas em um outro país na América Latina, é algo extremamente rico. Então, nós trocamos alunos em alguns cursos, em algumas áreas. Essa experiência é uma experiência em que nós estamos aprendendo, tá? É um processo de um grande aprendizado. Fazemos na graduação
E para mim, acho que a grande marca desse projeto é que muitos alunos que vêm desses países para o Brasil, eles vêm na graduação e depois, quando eles terminam o seu curso, muitos voltam para a pós-graduação. Então, eles fazem esse caminho da graduação para pesquisa e para pós-graduação. Então, é um projeto que nós esperamos, estamos investindo no sentido de um fortalecimento, porque não dá para pensar numa soberania, no caso brasileiro, sem a gente pensar que todas as nossas ações têm que ser feitas no conjunto dos países da América Latina. Nós temos que assumir o nosso papel, eu não diria, não é um papel imperialista, não é um papel de hegemonia, mas um papel de liderança no sentido positivo, não no sentido de uma competição, mas no sentido de uma cooperação. Então, a nossa universidade está num ponto estratégico, porque estamos próximos das 3 fronteiras, estamos exatamente, nós e Santa Catarina, no centro desse processo, no centro geográfico desse processo. Além de universidades aqui da América do Sul, nós temos intercâmbios com universidades da África, da Europa, a Universidade de Coimbra, a Universidade de Salamanca, a Universidade de Córdoba, na Espanha, a Universidade de Pisa, na Itália, várias universidades da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos, que a gente desenvolve determinados projetos comuns que às vezes eles estão inseridos lá na sociedade, né? Indiretamente é evidente que um aluno que pode vivenciar uma situação da Europa, dos Estados Unidos, de África, de América Latina, dentro da América Latina, de Argentina, de Paraguai, de Bolívia, de Venezuela, esses que podem vivenciar isso, não são todos, alguns não querem, outros. A universidade é um organismo vivo, né, multivariado, de todas as direções. Esses que podem e querem aproveitam muito esse tipo de formação. E trazem muitas coisas também. A primeira experiência que eu tive da Argentina e do Paraguai foi como aluno de graduação, convivendo com alunos de universidades do Paraguai e universidades da Argentina que faziam curso comigo na graduação. É evidente que lá também tiveram brasileiros fazendo curso naquelas universidades que levaram um pouco da cultura brasileira, né, do jeito de ser dos brasileiros, e alguns desenvolvendo programas efetivos, erradicação de doenças, pesquisa disso, daquilo, daquele outro. Então tem vários ângulos aí que esta relação entre universidades é fundamental para a aprendizagem. A universidade, ela é uma instituição na sociedade que contribui, né? Ela não é a responsável, ela contribui. Ao contribuir, essa vivência, esses intercâmbios trazem um enriquecimento muito grande para o processo e para os objetivos que ela faz. Com a UFPR TV, o que é que vocês esperam? Eu acho que a proposta, mesmo num canal fechado, ela abarca uma população. Eu acho que é uma possibilidade, inclusive, das pessoas quebrarem até alguns mitos sobre a universidade, ou seja, que a universidade não é acessível. Eu acho que é um espaço em que se humaniza a universidade e que se leva, porque o nosso projeto é da abertura da universidade para a sociedade, todos os meios, né, inclusive os meios de comunicação, para nós são fundamentais para que a gente leve a complexidade da universidade, a diversidade e a riqueza que está presente na universidade, porque só nessa conversa nós já falamos em vários assuntos, né? Fomos para o intercâmbio, fomos ao litoral, fomos a várias áreas, né? Então eu acho que essa é a possibilidade da gente mostrar a universidade com muito mais rapidez, para que a população veja que essa universidade, que ela, de certa forma, financia, ela devolve à população o fruto do seu trabalho. De certa forma, a televisão é uma forma da gente prestar contas do que nós fazemos. Eu, por exemplo, eu vejo assim, no caso a UFPR TV, né? Dentro do nosso, digamos, setor e até a universidade, e principalmente participando de um setor que tem um bom trabalho de ciência, né? Eu acho que ela vai divulgar e muito o que nós fazemos dentro do setor de biológicas, né? Eu fico contente e até nesse período em que a TV estava até certo ponto desativada, já que a universidade estava rearranjando as parcerias todas, nós
dentro do setor, começamos a produzir vídeos, fitas, justamente no sentido de ter esse reaproveitamento futuro, né? E também entendemos que essa TV, ela nos trará uma forma de divulgarmos a nossa pesquisa setorial. Nós temos grupos fortíssimos de ciência e que estes grupos naturalmente se sentirão felizes de poder trazer a televisão, ou a mídia, no caso, até a comunidade, que será talvez a que terá melhores resultados, porque poderá levar à frente, conhecer melhor o que é a nossa universidade. Então eu vejo assim que nesse momento a UFPR TV vai ajudar em muito, mostrar muito que é a universidade para a comunidade paranaense, primeiramente. Como diz a Tarcísia, mesmo estando em um canal fechado, seguramente Curitiba e até o Paraná em si poderá ver o que vem sendo desenvolvido dentro dos vários setores do ponto de vista científico, acadêmico, né, da nossa Universidade Federal do Paraná. Patrícia, eu acho que tem até mais uma coisa. Eu acho que a televisão é também um veículo para nós mesmos. É uma forma de nós nos atualizarmos sobre o que nós estamos produzindo, porque no dia a dia, pela complexidade da universidade, é humanamente impossível a gente saber tudo o que está acontecendo ao mesmo tempo. Então a TV é um veículo até para nós, não é só para a população externa, ela vai funcionar para o interno também. Eu agradeço a presença dos professores, muito obrigada. Obrigada a e você. Até o nosso próximo encontro.